Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 5, Significado do Ser Integral, no subtítulo Lições de Vida. A beleza da vida está nas experiências que propõem o desenvolvimento do ser integral. Nascido para o triunfo, as dificuldades que encontra fazem parte do método para alcançar as metas para as quais ruma inevitavelmente. Cada etapa vencida apresenta-se depois como uma vitória alcançada, sendo lição de inapreciável significado que se incorpora ao patrimônio de que se enriquece. Todos os seres pensantes experimentam oportunidades psicológicas de magnitude, como desafios de iluminação e de sabedoria, que nem todos, porém, sabem utilizar como devido. A sabedoria brota de um para outro momento, mesmo nas mentes mais perversas e nos sentimentos mais frios, abrindo novos espaços para a libertação do egoísmo e a aquisição do sentido de fraternidade. Há momentos psicológicos muito próprios para a absorção das lições que a vida oferece a cada viandante da evolução. Nem todos conseguem identificar essa hora mágica, de maneira a lucrar com o aprendizado de que se faz portadora. Luís XIV, que se celebrizou como o Rei Sol em França, recebeu uma denúncia de que se tramava contra o trono. O delator foi encarregado de trazer-lhe uma lista dos suspeitos, que deveriam ser condenados à morte por crime contra Sua Majestade. Apresentada a lista, estavam assinalados por uma cruz aqueles que conspiravam contra o monarca. Vendo a relação, o rei, tomado de espanto, teria declarado: não os posso condenar, porquanto estão marcados pelo instrumento com que mataram um inocente. E a todos perdoou. Não obstante, a consciência de sono do governante, que se mostrava indiferente quanto ao futuro do trono e do povo, pois que tinha por hábito declarar que após ele viesse o dilúvio, assim, se entregando a toda a ordem de prazeres e abusos, naquele instante foi tocado no recesso do ser pelo símbolo da ignomínia com que tentaram silenciar a grande voz, evitando tornar-se algoz impenitente de uma condenação arbitrária que seria apresentada sem qualquer julgamento decorrente de uma suspeita na qual, por certo, encontrava-se em jogo vias interesses do intermediário da denúncia. Certamente o medo de ser injusto e de passar à história a grande julgadora dos acontecimentos de todos os tempos, bem como dos seus promotores como ignóbil, fez que mudasse o plano funesto e pensasse no inocente. É uma lição de vida para outras vidas, que ficou anotado nas páginas daquela vida atribulada e passou para o futuro, norteando outros destinos. Oxalá, se lhe abrisse a mente para outras atitudes de dignificação humana, longe dos interesses pessoais e transitórios que se consumiram quando da consumpção do seu corpo. Como ninguém foge de si mesmo, porquanto sempre estará onde se encontrem suas aspirações e necessidades, malgrado as fugas psicológicas e desmandos mentais, a consciência se firma e se agiganta, traçando as rotas de segurança com as realizações propostas pelo conhecimento e vividas pelo sentimento. Por outro lado, narra antigo Koan que um príncipe chinês orgulhava-se de sua coleção de porcelana de rara quão antiga procedência, constituída por 12 pratos assinalados por grande beleza artística e decorativa. Certo dia, o seu zelador, em momento infeliz, deixou que se quebrasse uma das peças. Tomando
conhecimento do desastre e possuído pela fúria, o príncipe condenou à morte o dedicado servidor que fora vítima de uma circunstância fortuita. A notícia tomou conta do império e às vésperas da execução do desafortunado servidor apresentou-se um sábio bastante idoso, que se comprometeu a devolver a ordem à coleção. Emocionado, o príncipe reuniu sua corte e aceitou a oferenda do veterano ancião. Esse solicitou que fossem colocados todos os pratos restantes sobre uma toalha de alvinitente linho, bordada cuidadosamente, e os pedaços da preciosa porcelana fossem espalhados em volta do móvel. Atendido na sua solicitação, o sábio acercou-se da mesa e, num gesto inesperado, puxou a toalha com as porcelanas preciosas, atirando-as bruscamente sobre o piso de mármore e arrebentando-as todas. Ante o estupor que tomou conta do soberano e de sua corte, muito sereno, ele disse: Aí estão, senhor, todas iguais conforme prometi. Agora podeis mandar matar-me. Depois que essas porcelanas valem mais do que as vidas, e considerando-se que sou idoso e já vivi além do que deveria, sacrifico-me em benefício dos que irão morrer no futuro, quando cada uma dessas peças for quebrada. Assim, com a minha existência, pretendo salvar 12 vidas, já que elas diante desses objetos nada valem. Passado o choque, o príncipe, comovido, libertou o ancião e o servo, compreendendo que nada há de mais precioso do que a vida em si mesma, particularmente a vida humana. As lições mais severas a vida oferece, convidando os indivíduos à reflexão. Quando se adquire maturidade psicológica, embora se preservem bens materiais, valorizam-se mais aqueles que são do espírito, da realidade perene, expressões elevadas da vida. O que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial, pois que ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como um patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. Quando lúcido, vive intensamente seu momento, cada momento florescendo onde se encontra, sem os tormentos de realizar-se nessa ou naquela outra parte, criando raízes e desenvolvendo-se livre das injunções da ambição desregrada, das paixões perturbadoras, das fixações inquietantes, aberto às novas realizações que harmonizam. Torna-se, desse modo, parte integrante do universo no qual se encontra e que o convida a conquistá-lo. Para conseguir esse estado e aprender as lições da vida, o candidato se deve trabalhar interiormente, educar-se, já que através desse valioso contributo modifica-se e aprimora-se, liberando-se dos atavismos perniciosos e dos fatores degenerativos que lhe remanescem. A educação é valioso instrumento para o trabalho de construção da pessoa feliz, que se torna, por sua vez, uma viva lição da vida para as demais, que seguem na retaguarda. Então, o nosso significado, de enquanto ser, dentro do quadro integral do que é o ser humano, o maior significado da gente existir é que nós estamos fazendo coisas, aprendendo coisas, que mais tarde alguém vai passar pelo trajeto que nós passamos, aprendendo também. E talvez dentro desse propósito da gente se crescer, da gente se instruir e evoluir, o propósito maior é justamente esse: o que nós estamos deixando para quem vem depois. Qual é o exemplo que nós estamos dando? O nosso aprendizado serve talvez para tirar a dor do próximo, para que ele evite a dor que nós sofremos. Geralmente é o que acontece dentro da família. Mãe, pai, sempre vem com aquela conversa: eu gostaria que você tivesse aquilo que eu não tive. Eu quero te ajudar a conquistar curso, trabalho que eu não pude realizar.
Muitos conselhos de pai e mãe ou dos mais antigos a gente ignora. A gente acha que está arcaico, está ultrapassado, porque aquele ser viveu em outra época, em outra era, em outra situação, que ele julga que é muito semelhante à qual nós vamos atravessar, mas que na verdade eles são quadrados, né? Já foi. O que eles tinham para viver, eles já viveram, nossos pais, nossos avós. Nós não. Nós já sabemos de tudo. Então a gente não dá ouvido para os mais velhos. E eu me recordo que quando eu era pequena, minha mãe sempre frisava isso. Obedeça e respeite os mais velhos. E partindo do princípio, quando eu botava o pezinho para fora da escola e ia lá para a escola, né? Botava o pé para fora de casa, né? Eu acho que eu falei escola. Botava o pezinho para fora de casa, ia para a escola e minha mãe já ia soprando no meu ouvido. Sua professora é sua segunda mãe. A escola é sua segunda casa. Mesmo aqueles professores que não te dão aula, você respeita, porque eles são mais velhos, os mais velhos são feitos para ser respeitados. Essa gratidão pelo passado, essa orientação pelo respeito aos antepassados, eu tentei passar ao meu filho e eu espero que um dia ele venha repassar isso também aos filhos dele. Porque a maior gratidão que nós podemos ter àqueles que foram na frente é a sua sabedoria, o seu conhecimento, por mais que falhem. E nós vamos falhar. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos. Mas a nossa integralidade, o nosso motivo, a nossa razão de viver, como o texto falou, a gente está aqui para se autorrealizar, não ficar esperando que alguém realize por nós aquilo que somente nós podemos fazer. Nós estamos aqui para conquistar, para ultrapassar, deixar para trás aquilo que fez mal e recomeçar quantas vezes for necessário, dentro de um projeto, de um caminho para o bem, fluindo no nosso ser o melhor de nós. E nós estamos aqui, depois de que a gente acreditar na gente, que a gente aprender, reaprender, nós ainda podemos ensinar, repassar. E tudo isso dentro de um quadro de respeito. Não digo de hierarquia, antigamente eu usaria essa palavra, né? Respeito os mais velhos por uma questão de hierarquia, ele é mais velho. Mas não, hoje estudando eu vejo que não é esse respeito de hierarquia que nós precisamos, porque eu sou seu pai, sua mãe, seu avô, não. Mas um respeito pela jornada daquele que sofreu, que bateram nele pra caramba. A vida não foi mole para aquela pessoa e ainda assim, de alguma forma, através de erros e acertos, ela se fez, ela formou família, ela teve filhos e ela teve netos. Ainda que não seja um modelo da família ideal, daqueles de propaganda de margarina, mas foi conquistado alguma coisa nesse processo de evolução do ser. E somente pelo fato dele existir, ele já merece respeito, que dirá do que ele adquiriu durante o tempo de vida dele. Então é importante que a gente entenda nesse capítulo que ninguém se forma do dia para a noite e muitos erros vão acontecer no decorrer do caminho. Mas entre erros e acerto, o indivíduo se faz. Ele cresce, ele aprende. E ao passo que ele aprende, ele pode também ensinar. Ah, o cara era viciado, agora ele está indo para uma igreja evangélica e ele encontrou Jesus. Tá, e daí? Qual é o problema nisso? Precisou, e outras pessoas sabem que não é para se viciar, que não é nem para chegar perto de um cigarro, de uma bebida, de uma droga ilícita. Só que ele, por mais que soubesse que aquilo não era o caminho, foi o caminho errado que ele escolheu. Ele tem o direito de errar. Só que ele também tem o direito de acertar. E a gente tem que respeitar esse direito de acertar. A gente tem que respeitar o direito de errar do outro. É processo de aprendizado. Por mais que isso fira ele, a família dele e aqueles que estão em sua volta, e inclusive quem não está em sua volta, mas está vendo, está sabendo do assunto, que também se dói. Quem é que vai gostar de saber que uma pessoa usuária química, né, por conta de droga, está batendo na mãe dele? Mesmo que você não conheça o indivíduo, você cria um asco, né? Você cria uma restrição naquela pessoa. Mas ao
passo que a gente está ali criando restrições, que tal a gente compreender que o patamar que ele está é aquele ali? E que ele não é esse monstro todo, apesar de parecer. Ele é um espírito em evolução, como Jesus quer que a gente veja. E por mais que ele esteja mais no erro do que no acerto, que ele cause dor do que amor, ele é um ser que lá na frente ele vai se arrepender. E no dia que ele se arrepender, a gente tem que dar esse voto de confiança. Porque o trajeto que ele utilizou não foi o mesmo trajeto que o nosso. Foi dolorido, foi sofrido. Nós não sofremos tudo isso porque nós não usamos droga. Ótimo. Mas será que nós aprendemos o que ele aprendeu? Então, será que nós, dentro de uma igreja, a vida inteira aprendemos o que ele, naquela angústia, naquela situação de dor, de prejuízo, um caos psicológico que aquela pessoa enfrentava, será que no momento que tocou nela real o amor a Cristo como sua última tábua de salvação, será que não é a verdadeira fé que atingiu aquele ser? Ou a verdadeira fé é aquele cara que está dentro da igreja de segunda a segunda, desde o seu nascimento, mas está criticando o outro que está passando pela dor e o sofrimento de um vício, de uma droga, de desalinhos dentro da sua família? Então, assim, eu não sei, eu não estou fazendo curso para ser santa, gente, mas eu tenho visto muita coisa bater no meu tic-tac. Não é quando bate para iluminar, não, é bater de socar mesmo, sabe? Tem coisas que eu tô lendo assim que tá até me ferindo, porque eu julgava que eu era certa em determinados pontos, que hoje eu vejo que eu não era certa coisa nenhuma. Isso dói. Esse livro aqui, ele tá me batendo pra caramba. Eu acho que eu vou ter que comprar aí um amortecedor, sabe? Colocar umas almofadinhas, porque eu tô apanhando pra caramba. Eu não era de segunda a segunda dentro da casa espírita, porém eu achava que tinha um entendimento espírita do que é certo, o que é errado, e o que é errado eu não quero para mim, não aceito ninguém fazer. E endurecia. E hoje, não é que eu estou virando santa, como eu falei, mas eu percebo que essa fala minha caiu por terra. Quem sou eu na fila do pão para julgar o outro que está roubando um pãozinho, sabe? Realmente eu não sou ninguém. Porque a partir do momento que eu estou julgando, realmente, aquele julgar ao outro dói mais em mim do que no outro que está recebendo a minha penitência. Porque a minha penitência não quer dizer nada para o outro. Mas está doendo em mim porque a minha penitência que eu estou dando para o outro é aquela que eu vou sentir na hora que eu tiver que ser julgada. Então é muito claro isso hoje para mim, que o mesmo equipamento, como é que a gente fala? Que o mesmo metro, né, que eu estou medindo alguém vai ser o mesmo que vai me medir. E isso daí é preocupante, porque na hora que vier medir os meus erros, aquele cara que estava lá roubando para comer, por isso que Jesus dizia, né? Será exaltado quem foi humilhado. E quem foi exaltado a vida toda provavelmente será humilhado lá no final. Então eu tenho uma certa preocupação hoje com as leituras que eu faço. Como é que vai ficar a minha vida quando eu chegar lá do outro lado? Porque eu que achava que ajudava tanta gente, que fazia tantas coisas, eu tô vendo que eu não fiz foi nada. Não é nada zerado, mas nada em vista do que eu pensava que tinha feito. Acho que vocês conseguem me entender. Então, nós temos que entender esse processo para que a gente comece a praticar. E como eu falei, talvez uma vida inteira eu não pratiquei, mas se isso está me tocando, eu posso começar a praticar a partir de agora. Eu não posso voltar lá atrás e mudar o que está errado. Está errado, já foi. Mas eu posso mudar hoje, aqui, agora, o que está errado e fazer o que é certo. Agora há pouco eu estava conversando com uma amiga, olha como é que as coisas são. E eu saí de uma escola onde eu trabalhei mais de 23 anos na mesma unidade escolar. Meu total de carreira é 32, mas nessa unidade eu fiquei 23 anos. E depois que eu já estava lá, sei lá, uns 10 anos, que eu já estava nessa unidade, eu acho que eu já tinha uns 8, 10 anos que eu estava lá, chegou uma turma nova. E dentro dessa turma nova chegou uma pessoinha especial que tira o juízo de qualquer um a todo instante. Uma pessoa que é totalmente perturbada, desequilibrada.
vive com um terço pendurado no pescoço, mas quer ver a maldade espalhada. E essa pessoa, ela fez a minha vida ser muito complicada na área da educação, porque tudo o que eu queria, ela se rebelava para que não ocorresse. Até piorar no dia que ela se tornou diretora da escola. Aí a briga foi feia, né? E eu comprava a briga uma atrás da outra, porque do que eu defendia para os meus alunos, eu não abria mão. Era a qualidade de ensino que a prefeitura não dava, eu conseguia dar. Eu conseguia levar meus alunos com meu dinheiro para onde eu quisesse. Às vezes a prefeitura me ajudava, dependendo do secretário de educação que estivesse lá. Eu tive 2 secretários de educação que me ajudaram em 23 anos de serviço. E sendo que a cada 3, 4 anos muda de secretário. Então o resto fui eu e meu bolso, meu salário. E aí essa mulher pegou como diretora e ela não queria minhas palestras. As pessoas que eu conheço, meus amigos que viessem fazer palestra na minha sala, não queria que eu saísse com as minhas crianças em lugar nenhum, não queria que eu desse lembrancinhas que eu sempre dava, ou atravessava a rua com as minhas crianças e comprava sorvete, bala, doce para os meus alunos. Não queria que eu fizesse absolutamente nada, me podando o tempo todo. E para conseguir, eu peitava, né? Eu brigava. E condenava ela até não querer mais. No meio das discussões, no meio dos outros, falava pelas costas, chegava em casa, esbravejava com quem tivesse em casa, não aguento mais, tô de, né, empapuçada. E a minha vida foi se tornando um inferno, porque ela conseguiu chegar em mim. Ela conseguiu, através do seu desequilíbrio, me desequilibrar. E eu deixei. Eu abri a porta para que ela entrasse na minha vida. E deixei ela abalar o que de melhor eu tinha, que era a minha saúde até então. Ela me desgastou. Chegou um ponto de eu entrar na sala de aula, eu tinha colocado um cartaz para que ninguém sujasse a sala, que é a coisa mais normal do mundo. E ela mandou eu arrancar o cartaz que eu estava tirando barato da cara de uma outra professora. Eu falei, esse cartaz que está aí é um cartaz que todas as professoras geralmente fazem. Eu não coloquei nenhuma letra a mais. Falei, por favor, mantenha a sala limpa. Só isso. Não, você está tirando barato da cara das professoras, porque você acha que a professora não sabe que tem que manter a sala limpa? Eu falei, saber sabe, mas não mantém? Então o cartaz está aí é para isso, para lembrar. Ela arrancou meu cartaz, que era um cartaz que qualquer um faria. E sempre fizeram. Aí eu falei, caramba, mas não posso nem colocar um cartaz na minha parede e agora como é que fica? Não posso fazer nada? Aí começou uma perseguição, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu sei que eu fui até a justiça daqui de Itaquá. No setor da educação tem o nosso jurídico. E eu fui. E eu entrei com assédio, com danos, porque a coisa foi gritante. Mas assim, para conter aquela situação. E quando eu coloquei para conter aquilo, aí eu comecei a. É difícil eu sair do ninho, né? Era muito difícil eu sair da minha sala de aula e por conta do processo eu tive que ir na Secretaria de Educação, no RH, na prefeitura, algumas vezes. E nessas minhas idas, as pessoas falando assim, olha professora, teu projeto chega aqui antes da senhora, todo mundo te conhece por causa do teu projeto. Falei, que legal, bacana. É, mas em compensação, a pessoa que a senhora está processando, a gente conhece porque todo mundo fala mal dela. E no decorrer do processo, eu tive vontade de cancelar o processo. De tanto ficar ouvindo as pessoas falando mal dela. Porque eu falei assim, gente, eu tô infeliz, tô trabalhando com a corda no pescoço, porque você quer fazer as coisas e não consegue. Mas mais infeliz é esse ser que prejudica tanta gente que onde passa deixa um rastro ruim. As pessoas não gostam dela de jeito nenhum. E as pessoas, por mais que não me conheçam, nem gostam de mim, mas também não desgostam. Conhece meu trabalho e elogia, tá bom. Mas eu, enquanto pessoa, será que eu também não deixei um rastro sujo? Será que todo mundo fala bem de mim por onde eu passei? Será que família gosta de mim? Será que filho gosta de mim? Será que namorados que eu tive, marido que eu tive? Será que não tem nada de ruim para falar de mim? Lógico que tem. E aí eu comecei a processar isso durante as idas e vindas na prefeitura, secretaria.
Eu quase que eu cancelei. Só não cancelei porque eu precisava terminar de fazer um projeto e eu sabia que se eu cancelasse tudo aquilo, ela, do jeito que é, atrasada moralmente, ela ia falar assim: ganhei. Agora é que eu vou pisar na Patrícia mesmo. Então eu mantive aquilo para me proteger até o final, mas já com o coração praticamente limpo, porque é uma pessoa totalmente desequilibrada e que se compraz apenas no mal. Aí eu estava conversando com uma amiga agora há pouco e ela falou assim: fique em paz quando você for, que eu fui fazer a visita na frente da escola que eu trabalhei, eu fui fazer a visita na casa de uma outra amiga. Eu comentei com uma professora amiga minha. Eu falei: eu estive lá, não falei nada com você porque eu não queria que você saísse da escola para me ver. Quando você quiser me ver, você vem na minha casa. Porque vai que você sai, outras pessoas que eu não quero ver saiam também. Ela falou assim: ah, não, aquela lá não estava lá nesse horário, não. Eu falei assim: então, mas ainda assim eu não quero conversa com ninguém. Eu fiquei doente dentro dessa escola, eu não perdi nada lá dentro. E você, que é minha amiga, você vem na minha casa. É simples assim. Agora, a moça que mora na frente da escola, ela trabalha o dia inteiro, ela tem filho pequeno, eu sei que ela não vai vir em casa. E eu precisava ver que foi aniversário da filhinha dela. Então, a gente às vezes procura dar as prioridades, né? Eu não quero ver ninguém de lá. Aí ela falou para mim assim: a pessoa deixou um rastro sujo mesmo por onde ela passou, né? Eu falei: para mim, deixou. Agora, se ela continua fazendo, aí falou assim: não, até que ela tá mais calma. Eu falei: então vai ver que o problema dela era eu, né? O problema maior dela, porque todo lugar ela deixa um rastro, mas o problema maior dela talvez teria sido eu. E isso é ruim. Aí a pessoa falou assim: não, mas a ruim é ela. Eu falei: não, de repente eu sou a ruim. Talvez eu tenha despertado dentro dela aquilo que eu sou. Sei lá. Então, as nossas reflexões, elas têm que fazer com que a gente encontre os nossos erros. Dentro dos nossos erros, achar solução para não errar mais. As nossas reflexões, elas fazem com que a gente pare de olhar o outro como problema, mesmo que ele seja, mas que a gente contenha esse julgamento. Então eu creio que à medida que a gente vai desenvolvendo esses valores, nós estamos realmente construindo um ser integral, um espírito mais fortalecido, um espírito mais desenvolvido, que é a lei do progresso. Você desenvolver cada vez mais e não ficar ali parado, achando que você é a última bolachinha do pacote, que todo mundo está errado e só você que é o certo. Porque se a gente ficar nessa, a gente estagna. E eu conheço bem isso, porque eu já fui e ainda sou assim. Eu estou tentando me transformar, melhorar, aprender, acordar, despertar.